Nessa aula você vai aprender como adicionar e estilizar os textos dentro do Premiere. Bom, para acessar o texto basta clicar nessa ferramenta aqui ou usar o atalho T para selecionar ela. Agora, para adicionar o texto, basta eu clicar em qualquer lugar aqui da minha tela e escrever alguma coisa. E perceba que vai ser criado aqui na timeline o meu texto. Se eu mover ele para frente, ele vai vir para esse período aqui de tempo, ó, tá vendo? Então beleza, criei um texto aqui, eu posso criar outro texto. Se eu apertar e segurar, eu consigo demarcar uma área aqui que o meu texto vai aparecer. Então, por exemplo, eu posso escrever agora... Oi, eu sou um texto teste e vou... Beleza. Perceba que o meu texto, ele ficou dentro dessa área aqui marcada. Mas, como ele tá muito grande, ele não apareceu tudo aqui. Então eu posso selecionar ele, só apertar Ctrl A para selecionar tudo e vir aqui na janela de propriedades. Eu consigo agora, aqui em Font Size, reduzir o tamanho do meu texto e fazer ele caber completamente aqui, ó. Pronto. E essa janela aqui de propriedades é onde a gente pode personalizar completamente o nosso texto. Vou voltar para esse texto aqui mais simples. Tá, essa primeira função aqui é pra gente ver o nosso texto. Eu posso desativar e ativar ele aqui. Mas por que ele aparece aqui? Ele aparece basicamente porque dentro desse bloco de texto aqui na timeline, eu consigo adicionar mais de um texto dentro desse bloco, sem precisar criar outro, entendeu? Então, se eu vim aqui com ele selecionado e escrever aqui de novo, sei lá, texto exemplo 2. Perceba que não foi criado outro bloco igual esse. Ele tá os dois textos dentro desse mesmo bloco aqui. Só que a diferença é que ele tá aqui, ó. Um tá aqui, eu consigo fazer ele desaparecer e aparecer, e o outro tá aqui, tá vendo? E eu consigo editar cada um deles separadamente. Esse balão de texto 2 aqui selecionado, eu quero aumentar aqui o texto dele. Eu consigo mudar a fonte também, tá? Se eu quiser botar, sei lá, eu vou querer botar essa fonte aqui pixelada. Deixa eu diminuir aqui agora. Calma aí que eu selecionei, deixa eu dar um Ctrl A. Deixa eu diminuir aqui, beleza. Deixa eu vir aqui com a ferramenta de seleção e alinhar ele aqui embaixo. Pronto. Se eu selecionar só uma parte, por exemplo, e mudar o tamanho, eu mudo o tamanho só dela, tá? Então sempre que você quiser aumentar tudo, é bom você selecionar tudo e aumentar, tá? Pra ir tudo de uma vez. Bom, eu consigo mudar a fonte, consigo mudar a largura da fonte. Por exemplo, nessa fonte aqui é meio difícil de ver, né? Mas, por exemplo, se eu vim aqui numa Arial, eu tenho aqui o formato regular, o formato itálico, negrito, negrito itálico e black, que é um negrito bem forte. Tá vendo? Agora eu vou selecionar o outro texto aqui e nele eu vou mudar a fonte também. Eu vou deixar uma fonte de mangá aqui. Essa fonte de HQ, história e quadrinho. Vou deixar regular mesmo. Fonte eu vou diminuir um pouco. Posso deixar ela alinhada aqui. Bom, e aí você pode ir brincando. Por exemplo, aqui... Essa opção aqui é pra a gente controlar o espaçamento entre cada letra do texto. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, pra dar pra enxergar melhor. Essa opção aqui, por exemplo, se eu botar aqui e o O aqui, aí eu diminuir o texto dele, deixar bem pequenininho, eu posso deixar ele aqui em cima e parecer que é aquele símbolo de grau aqui, tá vendo? Isso aqui é pra controlar a altura dele. Já esse aqui é pra controlar o espaçamento de uma letra específica. Nesse caso aqui, eu quero deixar isso aqui bem separado, ó. Tá vendo? Ele ficou bem separado. Essa opção aqui é pra caso, por exemplo, eu tenho um texto na parte de baixo. Eu consigo deixar eles bem separados um do outro, ó. Aqui, nessa opção aqui. E aí vai indo. Você pode ir brincando, experimentando várias funções aqui. Nosso texto, mudar o preenchimento da cor dele, né? No caso, se eu botar ele em azul, ó, perceba que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não selecionei. Agora eu vou dar um Ctrl A, vou selecionar e agora sim vai mudar, ó. Vou botar um azul. Pronto, agora sim mudou. Aqui a gente pode adicionar um contorno, né? Stroke é contorno. Eu vou deixar o contorno do lado de fora, aqui do lado de dentro, né? E aqui no centro. Eu vou deixar no centro um contorno branco mesmo, vai. Ué, não foi. Por que não foi? Porque não estava selecionado? Exatamente. Aí, ó. Nunca se esqueça de selecionar. Beleza. Deixar no centro. Vou aumentar aqui, ó, a espessura do contorno. Beleza. Legal. A gente pode também adicionar um plano de fundo, só que o plano de fundo ele vai ficar pro bloco todo, tá? A gente pode aumentar ele, diminuir. Caso eu vou aumentar, eu vou arredondar bastante aqui, deixar bem redondo. Vou aumentar bastante aqui. Vou apagar essa parte de baixo. Beleza? Inclusive eu vou dar aqui um espaço pra ficar mais bonito, mais redondinho. Aqui a cor ela tá meio transparente. Eu vou deixar um vermelhão. Caraca, eu sem querer fiz errado. Nossa! Calma, que droga. Ok.
Ok, selecionando essa parte aqui. Em background, eu quero trocar pra cor vermelha. Nossa, fedi isso aqui. Ah, ok. Deixar bem redondinho. A gente pode adicionar também sombra nele, né? Por exemplo, se eu quiser deixar uma sombra bem preta mesmo aqui. Deixar bem forte a sombra. Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra dar pra ver melhor a sombra. Pode deixar ela, arrumar o ângulo dela, ó. No caso, eu quero deixar o ângulo nesse mesmo. Aumentar o espaçamento dela. No caso, eu quero deixar bem pertinho aqui. Aumentar a expansão dela. No caso, eu quero deixar bem pequenininho mesmo. E aqui, a grossura dela. Eu posso deixar ela bem dura ou bem esfumaçada, ó. Bem esfumaçadinha. Cada vez esfumaçando mais. Eu vou deixar bem dura aqui mesmo, no caso. Beleza. Olha a estilização que dá pra fazer aqui. Deixa eu minimizar essa aqui. Minimizar esse aqui. Beleza. Olha o nosso texto aqui como já está. Dá pra gente deixar ele alinhado aqui no meio. Se eu clicar aqui, ele fica alinhado na horizontal. E se eu clicar aqui, eu alinho ele verticalmente. Perfeito. Consigo mexer no position, né? E fazer animações por aqui. Consigo mexer no ponto âncora. Consigo mexer na escala. Ah, mas perceba uma coisa. Eu aumentar a escala de um texto é totalmente diferente de eu aumentar o tamanho do texto aqui, o font size, tá? Se você aumenta o tamanho de um texto só pela escala, o texto ele meio que perde resolução. Porque o programa ele tá meio que esticando aquilo como se fosse uma imagem, sabe? Como se estivesse dando um zoom. E aí vai ficando cada vez menor a qualidade. Se você aumentar pelo font size, aqui pelo font size, o texto, ele gera um novo arquivo, digamos assim, de texto. Então você não perde qualidade do texto, tá? Então fica aí essa dica. Rotação, opacidade, beleza. E aqui você pode fazer até as animações que você quiser. Inclusive, se eu gostar desse estilo aqui que eu fiz, vou botar só o bagulho normal. Se eu gostar desse estilo aqui que eu fiz, eu posso adicionar esse estilo clicando aqui no mais e clicando em Create Style, que pra mim tá pra fora da tela, mas aí você vai estar escrito Create Style. Eu vou deixar um nome, né? Eu vou salvar o nome no exemplo temporário. Porque com esse preset aqui de estilização, eu posso deixar salvo só nesse projeto ou salvar localmente, que seria, eu acho que talvez o mais comum, né? Você querer salvar localmente pra poder usar em outros projetos. Mas no meu caso aqui eu quero temporariamente mesmo, então eu vou salvar no projeto, vou dar um OK. Agora eu posso inclusive vir aqui nesse outro texto aqui, que não tem nada, clicar nele, Linked Style e selecionar aqui o estilo que eu criei. Muito top. Beleza, você viu como é fácil criar texto aqui no Premiere. E eu posso, inclusive, diminuir a duração em que o texto vai aparecer, aumentar a duração que o texto vai aparecer. Posso fazer uma animação aqui, se eu vim na janela de controle de efeitos, e fazer uma animação, por exemplo, quando tiver nesse tempo aqui, quero que o texto esteja aqui, e no começo, a entrada dele, eu quero que o texto venha para o lado. Pronto, agora é só dar um play. No caso, eu já fiz uma animação simplona aqui, feiona, de entrada, mas bem simples mesmo, ó. Se você quiser, você pode usar aquele efeito de transform, ou o efeito da Safira, que eu já mostrei anteriormente, para deixar um rastro, né, de movimento, para ficar mais legal, né? Mas aí vai de você, da sua criatividade. Digamos que você fez uma animação pro seu texto, e você quer usar ela agora em outro projeto também. Igual você salvou o seu estilo, você também pode salvar a animação. Só que no caso, as animações aqui, elas não são chamadas de preset, tá? Elas têm um outro nome. Elas se chamam MOGRT, que significa Motion Graphics Template. Ou seja, um modelo de animação gráfica. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito no bloco de texto, aqui na timeline, e selecionar a opção Export as Motion Graphics Template. A gente pode dar um nome, escolher um local para salvar. No caso, vai ficar salvo no local padrão de templates do Premiere, aqui no meu. Eu posso ativar essas duas opções. Uma é para ele avisar caso o template que eu criei necessite de uma fonte específica e o computador não tenha. E esse de baixo é para caso esse template precise de algum efeito específico que o Premiere da pessoa que vai usar não tenha. No caso, eu vou ativar então. E posso também colocar alguma palavra-chave para ficar fácil de achar ela depois. Sei lá, eu vou botar só de exemplo aqui, entrada simples. Botei duas palavras aqui, entrada simples e teste, separado por vírgula, tá? Você bota uma vírgula pra separar cada palavra-chave e dá um OK. Aqui ele me deu um aviso, porque eu marquei aquelas duas opções pro Premiere indicar que é necessário usar essas duas fontes aqui. E essas fontes não foram encontradas no servidor da Adobe pra quem usa o original poder baixar. Mas tudo bem, eu vou dar um OK, porque eu quero que a pessoa use exatamente essas fontes. Pronto, salvei. Agora, pra eu usar isso aqui em um novo texto, você vai ter que ativar a janela vindo aqui em Window e ativar a janela Graphics Templates. E pronto, vai estar aqui o seu template
template de animação. Para eu adicionar aqui, eu posso só arrastar ele aqui e eu vou ter exatamente o meu texto, que eu posso agora vir aqui e editar, ó. Caso eu vou falar agora texto resultado. Aí aqui eu vou deixar legenda. Pronto, e eu posso usar isso agora em vários outros vídeos meus. Inclusive eu tenho outros templates aqui baixados. Enfim, bom, a aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.